Bom dia. Hoje eu vou trabalhar com uma obra do Dr. Clemente Ferreira, que é a Liga Paulista contra a Tuberculose. Na realidade, a cidade de São Paulo passa e passou por informações brutais e muito significativas para quem compartilha esse espaço da cidade. Mesmo o mais forte cidadão dessa metrópole criou hábitos diferenciados dos que tinha como meios de proteção para sobreviver, seja psicologicamente, ou seja, fisicamente, a essas mudanças que ocorreram e que vêm gradativamente ocorrendo neste espaço urbano e no modo de vida dos seus habitantes desde o século XIX. Com o significativo aumento populacional gerado pelo surto da riqueza da economia cafeeira, essa província que era realmente muito pobre, desprovida das mínimas condições de sobrevivência, mudou. E soma-se a essa razão a chegada dos imigrantes, causando aí uma possibilidade de mudanças maiores. Um leque de doenças surgiu devido a este caso da população, da riqueza, das transformações, e o principal deles, que eu vou tocar nesse assunto hoje, é a tuberculose, entre outras, naturalmente. E começaram a surgir, então, medidas governamentais para sanar essas mazelas. As moradias eram escassas, sujas, sem circulação de ar, e eram conhecidas como cortiços improvisados, que ficavam em fundos de depósitos, bares, armazéns, cocheiras e até estábulos. Havia também as casas de cômodos, que eram sobrados com várias divisões internas, que chegavam a abrigar famílias inteiras. O número era grande para o espaço tão pequeno. Esses cortiços não tinham privacidade, não tinham casas de banho, não tinha ventilação, não tinha luz solar, o que permitia a proliferação de doenças infecto-contagiosas, como a tuberculose, cuja epidemia em São Paulo, na primeira metade do século XIX, foi terrível. Não havia medicamentos para os tratamentos e a situação era alarmante se pensarmos que em 1882 Roberto Koch havia anunciado a descoberta do bacilo causador dessa doença. Naturalmente, em 1899, preocupado com o aumento da tuberculose em espaços urbanos do solo brasileiro, sobretudo na cidade de São Paulo, o médico Clemente Ferreira elaborou a possibilidade da criação de uma associação semelhante à que havia criado em Munique, na Alemanha, e que tivesse os mesmos objetivos daquela no exterior. A educação antituberculosa para a população e a propaganda constante das principais medidas profiláticas contra a moléstia, além, naturalmente, da instalação de sanatórios cientificamente aparelhados para o tratamento dos indigentes portadores da chamada peste branca. A ideia foi concretizada, Clemente Ferreira muito se esforçou, e ela foi concretizada em uma sessão extraordinária da Sociedade de Medicina e Cirurgia, no mesmo ano de 1889. Essa ideia foi aprovada por unanimidade e foi instalada, então, a Associação Paulista dos Sanatórios Populares. Tinha uma diretoria representada por um presidente, 3 vice-presidentes, um secretário-geral, 2 secretários anuais, um tesoureiro, 2 comissões, uma de propaganda e a outra de aquisição de donativos.
administrativos, para que se pudesse manter um órgão recém-criado, e uma outra de técnica administrativa. Mais tarde, o nome dessa associação foi alterado para Liga Paulista contra a Tuberculose, e subcomissões foram então surgindo e organizadas em diversos municípios do estado, que não deram os resultados esperados por falta de conscientização e sensibilidade dos médicos e especialistas da clínica geral, que não se dedicaram ao terrível problema da tuberculose e aos grandes apelos feitos para o combate a essa doença. Diante de uma problemática social tão grande, a Liga tomou algumas decisões, criando um programa de ataques. A criação de sanatórios parecia ser a melhor maneira de lutar e de prevenir a doença, pois isolava o doente para evitar contágios e, ao mesmo tempo, oferecia um tratamento adequado aos que realmente tinham esse mal. Ideia que se viabilizada, conseguiria sucesso, mas os custos eram muito altos. Para amenizar essa situação, a Liga iniciou uma propaganda profilática, com noções de higiene. Cartazes foram afixados em lugares variados, com grande frequência popular, como cafés, restaurantes, farmácias, igrejas, papelarias, teatros, etc. Estes cartazes continham informações sobre a doença e davam conselhos profiláticos. Para ampliar a propaganda, a Liga buscou apoio governamental e enviando ofícios às secretarias municipais, estaduais e aos conselhos municipais, além da Diretoria Geral dos Correios e as administrações das estradas de ferro, solicitando apoio e divulgação de atitudes necessárias, como instalação de escarradeiras higiênicas coletivas com líquidos antissépticos, proibição de escarrar no chão, proibição de varredores a seco, obrigatória que fosse com panos úmidos, exames periódicos aos operários de fábricas e de oficinas, vagões especiais nos trens para os portadores dessa doença. A proposta foi aceita pelo governo e que ajudou a difundi-la através de uma imagem forte, de cartazes, que anos mais tarde continuavam sendo sempre reproduzidos e disseminados em todo o estado, através de um órgão que era a SPES. A SPES é a Seção de Propaganda e Educação Sanitária, criado já lá atrás, em 1939. Há um trabalho muito bom a respeito da SPES, feito pelo professor doutor Marcelo Flório. Nesses cartazes, a doença era representada por monstros, caveiras, morte, etc. Ligado, inclusive, à educação, que até chegava a assustar as crianças. E a ideia era essa, era para apavorar a população para que se cuidasse. Notar que as temporalidades são distintas e o mal permanecia. A Liga também entrou na área de gêneros alimentícios para que as autoridades, através de várias leis protetoras, pudessem controlar a higiene das confeitarias, dos cafés, das cantinas, dos restaurantes. Solicitam aos hospitais que os portadores de tuberculose tivessem escarradeiras individuais de bolso, além de um policiamento e de uma vigilância sanitária às residências onde havia doentes ou ex-doentes. Cuidados também foram tomados na forma de recados com curtas frases referentes à doença nos meios de comunicação da época, como envelopes, cartões postais, telegramas nas agências dos Correios. Livros, cadernos, almanaques e calendários também foram objetos de divulgação, através de diversos
e noções preventivas da doença. A Liga distribuiu mais de 6.000 publicações de teores diferenciados, mas com o mesmo cuidado profilático e preceitos higiênicos. Também realizou inúmeras palestras em escolas e fábricas. Sua principal meta consistia na construção de sanatórios populares e, como não havia recursos materiais, apelou para as administrações da Santa Casa de Misericórdia e para os poderes públicos, para que, além da generosidade, outros setores particulares pudessem aderir. Na busca de um sanatório, surgiu um dispensário, por não haver uma quantidade suficiente de recursos monetários. E Clemente Ferreira investiu nessa possibilidade. Apelos foram feitos à população. O prefeito, na ocasião, Antônio Prado, subvencionou uma quantia de 5 contos de réis que foram doados ao Conselho Municipal na forma de duplicata. Em pequenas instalações, numa rua do centro, Rua Líbero Badaró, foi inaugurado em julho de 1904 o primeiro dispensário de tuberculose do estado de São Paulo, com uma busca constante e volumosa de doentes que o frequentavam. Claro que esse logo ficou pequeno, não dava mais para acolher os doentes que a doença cada vez mais proliferava-se. E aí foi necessária uma grande campanha em busca de recursos para a criação de um dispensário mais amplo. E foi criado realmente, deputados se organizaram, os políticos se organizaram, e foi conseguido, então, uma quantia de 40 contos de réis, aonde, através dessa quantia, a Liga encontrou a resistência, conseguiu construir um grande dispensário na Rua da Consolação, uma rua de via de acesso, bastante significativa, inclusive até hoje. Agora, isso é o objeto dessas verbas. Agora, a Liga encontrou a resistência dos moradores da região da Consolação, uma área nobre, que temiam que um dispensário fosse uma ameaça à saúde das pessoas no seu entorno. A Liga conseguiu inaugurar em 10 de julho de 1913, aí a Rua da Consolação, o dispensário que recebeu o nome do seu autor, Dispensário Clemente Ferreira. Foi criada uma revista para disseminar essa luta benemérita contra a peste branca. Nesse órgão de circulação gratuita, eram divulgados os alarmantes dados da mortalidade causados pela tísica, além da introdução do ensino antituberculoso e antialcoólico nas escolas, através de solicitações às secretarias do interior. A Liga Paulista contra a tuberculose cogitou também uma associação de senhoras da alta sociedade paulistana para criar uma obra que recebeu o nome Obra de Preservação dos Filhos dos Tuberculosos Pobres. Apelam-se às mulheres com melhores condições para essa obra, nos moldes da que foi fundada na França por Granger. A revista divulgou muito essa obra, que passou a funcionar sob a direção de uma nobre senhora, a Viscondessa Cunha Bueno. A participação era uma fazendeira de café. A participação dessas mulheres no início do século XX demonstrou uma força por uma causa humanitária extraordinária e o deslocamento feminino para outras atividades que não apenas aquelas que elas faziam, que eram as atividades domésticas. Em 1927, a Liga conseguiu a iniciação da primeira das 14 campanhas de selos, que recebeu o nome
procelos da tuberculose, que teve uma sequência muito forte até meados de 1949, que ajudou naturalmente com as despesas e a manutenção da obra. Quem fosse postar uma carta, comprava aquele selinho e colocava na carta. Eu consegui uma imagem desses selos da coleção particular do professor Dr. José Rosenberg, professor na Universidade Católica de São Paulo, na Faculdade de Medicina, que infelizmente já nos deixou. Clemente Ferreira teve uma vida longa, teve vários reveses na vida, reveses fúnebres. A família perdeu entes queridos, perdeu amigos, mas viu os seus esforços para sanar a peste branca serem coroados de êxito, mesmo não tendo alcançado seu nome como um dos grandes higienistas do Estado. A sua luta, ela foi árdua, ela foi grande, ela foi poderosa e, na realidade, mostra que a doença é uma doença terrível e ela ainda trata no social condições de continuidade e, portanto, atingindo, inclusive, os nossos dias. É claro que, se compararmos, o número é bem menor. Lá, no momento do Clemente Ferreira, aquilo foi desastroso. E que podem ser, hoje, totalmente erradicadas com planejamento habitacional, com planejamento educacional, com planejamento cultural e social, que realmente hoje estamos numa situação bem melhor. Agora, isso gerou uma disseminação de uma cultura, e aí foram muitos os literatos, poetas e músicos que frequentavam as célebres arcadas do Largo de São Francisco, que foi a primeira faculdade criada em São Paulo, uma faculdade de Direito, que foi criada em 1828 e que ainda hoje é um centro de cultura jurídico muito bem apreciado internacionalmente. Esses cidadãos escreveram muito sobre a doença de forma enaltecida, de forma romântica, e muitos deles acabaram morrendo também desse mal. Clemente Ferreira, o autor de toda essa magnífica obra contra a tuberculose, morreu em 1947, com mais de 80 anos, deixando aí uma herança magnífica, que foi a sua obra, a sua ação social, a sua ação cultural, os seus conhecimentos, o exemplo de um grande esforço que, em outro trabalho que eu desenvolvo, eu me aprofundo mais do que neste simples ensaio, que é uma apresentação tranquila, para visibilizar o trabalho da Liga Paulista contra a Tuberculose. Apenas para ilustrar um pouquinho, este foi o primeiro dispensário que ele mandou construir depois da captação de alguns recursos que ele mandou construir no bairro da Consolação. Eu agradeço imensamente a gentileza de todos, espero que essa minha colocação sobre o Clemente Ferreira seja aceita, seja divulgada e seja também uma oportunidade de nós pensarmos que essa doença ainda se mantém nos dias de hoje. Muito obrigada a todos.